Nossa, que bom! Você fala super bem de improviso. Que espetáculo! Nasceu com isso. Quer saber a verdade? Improviso não é dom. Improviso bom, na verdade, é muito treino e tem método. Não é simplesmente tirar do sovaco alguma coisa e jogar na mesa como se fosse, é mesmo que escrever. Não é. É importante que a gente entenda que em oratória algumas coisas são muito mais técnicas, práticas e treinos do que propriamente dom e talento. Como é que a gente melhora? É claro, algumas técnicas podem ajudar a mudar essa realidade. Quer saber mais? Fica aí e vem comigo. Muita gente acha que falar bem e de improviso é uma questão de talento. Algumas pessoas olham pra gente e falam, poxa, nasceu falando desse jeito. Na verdade eu falava antes, no útero, no ventre da minha mãe eu já falava desse jeito e dava palestra. Não, gente, não tem nada a ver com isso. É importante a gente lembrar que todo mundo que improvisa bem, na verdade sabe estruturar mentalmente a sua proposta. E claro, tem muito treino envolvido. Então eu não vou conseguir falar de improviso se eu não treinar? Não é isso. Claro que o treino ajuda, mas se eu tiver toda uma estrutura técnica colocada, se eu tiver uma ciência disso, obviamente, falar de improviso é algo que fica realmente mais fácil e possível. Então, professor, o senhor teria algumas técnicas para ajudar a falar de improviso? Claro, eu vou te mostrar 4 técnicas que podem te ajudar a falar de improviso. Um detalhe importante. Falar de improviso é só quando realmente precisar e acontecer. Não é de propósito. É aquilo que eu falo para vocês desde o primeiro vídeo. Oratória é uma questão de prática, de treino e de dedicação. E se você não fizer isso, obviamente, as coisas não mudam. Combinado? Primeira técnica, e talvez a técnica mais eficaz. A gente chama ela de técnica do tripé. E por que tripé? Por óbvio, porque há 3 partes de sustentação. Quando eu vou pensar em falar de improviso, eu tenho de ter o ponto principal, o apoio e o exemplo. Isso me ajuda na sustentação de qualquer ideia. Então imagina lá, alguém pediu para eu falar de improviso. O que eu vou fazer? Pensar um ponto principal, algo para me apoiar e um exemplo. E resolve o problema. Eu não preciso falar de improviso por 45 minutos, por 1 hora. Geralmente o falar de improviso é algo muito mais momentâneo e com tempo pré-determinado. Bom, o que é o ponto principal? É o que eu quero dizer. E o apoio? O apoio é porque que isso é algo verdadeiro. E o exemplo é como é que isso acontece na prática. E aqui cabe uma dica extra. Sempre quando eu exemplifico, eu conto uma história, ajuda na compreensão daquilo que eu estou trabalhando, naquilo que eu estou expondo. Tá bom, vou dar um exemplo bem prático para vocês entenderem como é que isso funciona. Imaginem que alguém vira para mim e fala assim, professor, fala aqui, por que falar bem em público é uma habilidade essencial? Então, vamos lá, pegaram de supetão, ponto 1. Todo mundo precisa se comunicar bem. Obviamente, quem não se comunica se trumbica, já diria chacrinha. Agora eu vou para o apoio. Se vocês prestarem bem atenção, todas as pessoas que se comunicam bem têm muito mais facilidade na construção das suas próprias ideias, no entendimento da sua mensagem e na gestão de muita coisa. Imaginem então que eu sou um líder de uma determinada empresa e se esse líder, eu, me comunico bem, se comunica bem, obviamente o entendimento da minha mensagem, da minha liderança fica muito mais possível. Perceberam? O ponto, o apoio e o exemplo. Agora, lembre-se de uma coisa muito séria e muito simples. Improviso bom é pensar rápido, mas dentro de uma estrutura possível e previsível. Não é inventar o ovo, ou mesmo querer fazer aquilo que é impossível. Senão, isso não vai dar certo. Segunda dica, nós chamamos de PIL. O que é o PIL? Ponto, explicação, exemplo e ligação com o público. Como assim, professor? A mesma coisa. Eu vou pensar o ponto, falar bem é importante, explico por que falar bem é importante, dou um exemplo de como isso faz diferença e mostro como isso se liga com o meu público, porque aí eu trago a realidade para dentro da minha discussão. Então vejam que isso faz diferença. É a mesma coisa quase da anterior. A diferença é que eu acrescento alguns elementos que vão dar mais corpo à minha fala. A terceira dica é o DEC. Defina, explique e conclua. Então, se a pessoa fala por que é importante falar bem em público, eu vou definir o que é falar bem, eu vou definir o porquê isso importa, eu explico como é que isso funciona, e aí eu vou fazer uma conclusão que se vincula a essa necessidade e ao contexto da realidade. Então vejam, eu consigo rapidamente equacionar uma ideia. Claro, é preciso lembrar, se você não tem conteúdo, obviamente não vai ser possível falar daquilo. Mas admitindo que normalmente a gente sempre tem conteúdo para aquilo que a gente está se colocando, então
vai dar tudo certo. A outra regra é a regra dos três. Essa é a chamada regra de emergência. É quando você é colocado diante de uma situação muito complexa para falar sobre algo que você normalmente não tem tanto conhecimento, apesar de ser muito perigoso fazer isso, você vai ser chamado para falar. Aí, rapidamente, em fração de segundos, levante 3 ideias sobre essa temática ou de outras que se vinculam e consiga estruturar uma fala, mesmo que breve, sobre esses 3 pontos, sobre essas 3 ideias. Imagine aqui, alguém vira e fala assim, professor, sei lá, por que é importante tomar banho? Beleza, tomar banho. Então eu vou rapidamente pensar, porque eu elimino bactéria, porque traz uma sensação de bem-estar, porque de fato elimina riscos do mau cheiro. E trabalho isso. Vou lá e levanto essas 3 ideias, explico mais isso e coloco na prática para que as pessoas entendam como é que ela funciona. Então vejam que é possível adequar a uma fala de improviso a essas necessidades. Eu não preciso passar vergonha e nem tentar inventar o ovo para dar certo. Combinado? Agora, quer melhorar de verdade? Eu vou deixar para você aqui um exercício. Faz o seguinte, pega um papel, escreva 10 temas aleatórios, o que vier na sua cabeça, sei lá, futebol, café, alienígena, pipoca, cinema. Pá, corta esses nomes, mistura, sorteia. Tá, professor, podia fazer isso de outra forma, sem ser papel. Tá bom, gente, é porque eu sou analógico ainda, preciso adaptar a minha mente pro digital, é um processo. Então vai lá, sorteia um desses papéis aleatórios e você vai falar por 1 minuto sobre esse tema que você sorteou. Grave você falando e assista. Esse processo vai te ajudar a aprender mais rápido e a dominar essas estratégias, essas técnicas. Claro, durante essa gravação, você vai aplicar uma das 4 técnicas que eu mencionei agora há pouco, certo? Ou você vai usar a técnica do tripé, ou você vai usar peel, ou você vai usar deck, ou você vai usar a regra dos 3. Mas faça isso, e isso é algo permanente. Não é só agora e depois eu paro, não. É algo que precisa ser sempre. Treino e oratória é sempre. Para finalizar, algumas dicas bônus para vocês. Primeiro ponto na dica bônus, não tente parecer inteligente. Tente ser claro. Não eu preciso ser melhor e maior que todo mundo e quero mostrar que eu sou o senhor, porque o risco que você corre, e isso é uma realidade que você precisa ter sempre presente, é que há sempre alguém que sabe mais que você. Então tente ser claro, não querer parecer um superior, não faz sentido. Segundo, respire e organize as suas ideias antes de abrir a boca. Não há problema nenhum em você parar alguns minutos, use a estratégia do copo d'água, cata um copo d'água, bebe enquanto ali você consegue concatenar as ideias, e aí sim você vai então se propor a falar sobre. Terceiro, evite palavras para encher linguiça. Tipo, né, basicamente, enfim, entretanto, para quê? Isso só complica o discurso e isso só tira o foco das pessoas daquilo que você está falando, além de parecer que você não sabe nada do que você está fazendo. E por último, faça pausas. Elas são elegantes, te dão tempo para responder, soa aquela ideia de inteligência, mesmo que não seja o objetivo, mas te ajuda a fazer a diferença e a salvar o seu improviso. Olha, espero que você tenha gostado e que essas técnicas te ajudem no cotidiano, no dia a dia. Você pode aplicá-las não só de improviso, mas pode usá-las para apresentar um seminário, por exemplo. No próximo vídeo eu vou te mostrar como é que contar uma história simples de forma encantadora e usando algumas estratégias pode te transformar praticamente no irmão Grimm. E se você já tem histórias incríveis, só não sabe contar, então fica por aqui, porque isso aqui pode salvar de fato a sua história e a sua vida. Talvez você só não saiba como fazer isso. Gostou? Curta esse vídeo, compartilhe e mande lá para aquele seu amigo ou sua amiga que tem dificuldade de falar de improviso ou que talvez nunca soube como fazer isso.